Eu sei que muita gente fala um monte de coisa do Benihim, eu prefiro ficar com o lado bom. E alguém pergunta, pastor, só aceita o sopro do Benihim? Eu falei, meu filho, se você quisesse cuspir em mim, eu aceito. Estou aceitando, irmão. Pode cuspir à vontade. Eita, que nojo. Olha, teve gente que quando eu comecei a pregar as mensagens da graça, me atacaram como uma fera na internet. Se você pegar os comentários, é assustador. Teve um, gente, que mandou assim, só caiu da graça, que Deus lhe julgue. Falso profeta, não sei o quê. Cadê o pregador? Aí, eu vim agora pregando a série da volta de Jesus e arrependimento. Pastor, eu queria tanto que o senhor me perdoasse. Eu falei, está perdoado, fariseu. Muito preocupado e mais ainda chateado, porque eu tenho pregado muito sobre a graça o ano todo, e esses dias um irmão me escreveu na internet, lamentável, o senhor caiu da fé, o senhor caiu da graça, o senhor mudou seu jeito de pregar. Não estou pregando isso para agradar ele também não. E se ele me elogiar depois dessa mensagem, eu vou falar para ele pentear macaco. A paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está amém, diz feliz. Eu quero que você pegue a palavra de Deus. E você vai abrir a Bíblia Sagrada na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Fique em pé, por favor. Capítulo 2 e versículo 7. A minha mensagem tem por título O mistério da iniquidade. Quem achou, diga amém. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja tirado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus poderoso. Pedimos perdão ao Senhor, meu Pai, pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor venha falar a cada coração nessa noite, que haja um agir do Teu Espírito nesse lugar. Senhor, quem sou eu, Senhor? Eu não sou digno de pregar essa mensagem, mas o Senhor me incumbiu disso. Espírito Santo, fale ao nosso coração. Amém. À vontade.
processo de amar a Deus depende de como amamos a sua palavra. Eu vou começar essa mensagem, eu creio ser uma mensagem de denúncia. Não é um peso. Pais, parem de falar de igreja mal, de criticar, pôr na internet coisas ruins da igreja. Porque os seus filhos estão assistindo você. Os seus parentes que você quer que sejam salvos, tem você no Facebook, mas você põe os podres da igreja, eles vão querer ser salvos como? Porque você quer que os seus amigos, seus familiares sejam salvos, mas você põe na internet só a banda podre da igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, querido, eu durante muito tempo falava, não, tem que denunciar. Aí eu comecei a falar, rapaz, meus primos, meus parentes falavam assim, essa igreja é uma bagunça, você põe umas coisas aí que é louco. Eu comecei a perceber que isso é escândalo. Ai daqueles que escandalizaram e é daqueles porque retransmite e repassa esse escândalo. Deixa aqui da igreja, cuida do Senhor. Ele é o pastor da igreja, não sou eu. Então ele que se vire com essa noiva. Eu não estou casado com ela. Não é minha mulher. A mulher dele. Então ele que se vire. O meu papel é cumprir bem a minha missão. Diga amém. Diga, eu quero desempenhar a minha missão. Ser um pregador da justiça. Encoraje-se uns aos outros todos os dias. Ontem à noite, 1h30 da manhã, eu estava discipulando um querido filho discípulo, que eu percebi que ele estava se desviando por um caminho assim complicado. Eu falei com a minha esposa, gente, eu estou preocupado. E demorou para ele cair assim. E eu fui mostrando texto. Por último, mandei um texto que foi bala de prata no lobisomem. Pá! Pastor, isso aí, isso não tem como questionar. E eu... O que eu estava fazendo? Estava reanimando a consciência dele. Ressuscitando a consciência dele. Encorajando ele. Veja que um irmão não pode ver um outro irmão cometer um erro e ficar calado. Porque se você faz isso, ele está ali morrendo e você está olhando, filmando hoje, né? Está morrendo. E põe no Face. Então, quando você vê alguém cometer um erro, o que você faz? Você corre nele e reanima ele. Cara, isso aí não, você está louco. É você ficar reanimando ele. Acorda. Por quê? Pelo contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vós seja endurecidos. Não é um peso. Pais, parem de falar de igreja mal, de criticar, pôr na internet coisas ruins da igreja. Porque os seus filhos estão assistindo você. Porque você quer que os seus amigos, seus familiares sejam salvos. Mas você põe na internet só a banda podre da igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, querido, eu durante muito tempo falava, não, tem que denunciar. Aí eu comecei a falar, rapaz, meus primos, meus parentes falavam assim, essa igreja é uma bagunça, você põe umas coisas aí que é louco. Eu comecei a perceber que isso é escândalo. Ai daqueles que escandalizaram e é daqueles porque retransmite e repassa esse escândalo. Eu creio ser uma mensagem, acho que é bom desligar esses microfones aqui. Isso. De denúncia. O profeta, ele não fica calado. Em tempos angustiosos, em tempo de pecado, em tempo de crises,
morais, existenciais, é a hora que os profetas têm que falar e têm que abrir a boca. Eu creio que a igreja do século 21 está vivendo o que eu costumo chamar de mal da moralidade mínima. Recentemente eu li num blog de um pastor, e esse pastor escreveu no seu blog, um dos pastores mais famosos no estado de São Paulo, pastor de uma grande igreja no estado de São Paulo, e o título da mensagem, do texto dele no blog era: Deus me livre de um país evangélico. E ele disse: um país evangélico é um país sem cultura. Você já imaginou um país sem Caetano Veloso? Você já imaginou um país sem escritores famosos como nós temos? Sem Gilberto Gil? Países sem cultura, porque um país evangélico não vai ter essas literaturas ou esses cantores. Recentemente, nós vemos que a igreja evangélica literalmente apostatou. Literalmente ela abandonou o que nós chamamos de evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que quando nós falamos de evangelho do Senhor Jesus Cristo, a minha pergunta é: de que nós estamos falando mesmo? Porque quando nós falamos de evangelho de Jesus, existem extremos e existem uma falsa moralidade. O que eu vou pregar para você aqui não é uma falsa moralidade, mas é uma pregação. A igreja hoje sofre do mal da moralidade mínima. O que é mal da moralidade mínima? É aquele negócio do tipo: será que isso é pecado? Nada a ver. Eu costumo dizer que a maior arma do pecado é fazer com que o pecado cada vez mais deixe de ser pecado. A maior armadilha do pecado, olha para mim, é fazer o pecado não parecer pecado. Agora preste atenção. A palavra pecado passou a ser uma coisa que não assusta mais. Hoje nós discutimos se é pecado ou não ouvir uma música mundana. E eu, como pregador do evangelho, eu vou começar a lhe dizer que é pecado. Alguém pode dizer que não é pecado e que é apenas uma impureza, pois impureza é pecado. Nós chegamos ao ponto de jovens virem até mim perguntar se é pecado ir em shows de cantores mundanos, se é pecado ir com a namorada numa boate. Nós chegamos ao ponto de jovens dizer que fazer sexo com a namorada não é pecado. E eu vou te dizer uma coisa, eu estou falando de jovens cristãos. A igreja do século 21, que chama esta igreja de uma nova geração, que chama essa igreja de uma geração de avivamento, de uma geração de profetas, ela está afundada no pecado. As igrejas estão cheias de homossexuais, estão cheias de prostituição, de jovens transando com suas namoradas. A igreja se perdeu, literalmente. E alguém diz que nessa igreja de hoje tem que ter um evangelho especial para jovens, tem que ter uma palavra especial para eles, um louvor especial para eles, um cântico especial para eles. Jovens não respeitam mais ninguém. A igreja está sofrendo de um mal crucial. Satanás invadiu a nossa casa e entrou em nossas igrejas. Não há quem confronte, não há quem pregue, não há denunciadores, não há profetas, porque se o profeta fala, eles querem calá-lo. As pessoas não gostam de profetas. E a minha mensagem hoje se baseia nisso, porque o apóstolo São Paulo diz aqui, no capítulo
2 e versículo 7, na segunda carta aos Tessalonicenses. E isso ele estava falando naquela época já, que o mistério do iníquo, da iniquidade já está operando. E o iníquo e o anticristo só não opera porque ele espera que alguém seja tirado, no qual eu creio que ser o Espírito Santo. E aqui ele diz que o anticristo só não se manifestou porque alguém está o detendo. O anticristo não se manifestou, mas as suas obras já estão agindo. Então olhe para mim. Em Apocalipse capítulo 13 fala de uma besta que sobe do mar. E a Bíblia chama essa besta de falso profeta. Eu quero te dizer uma coisa. A igreja talvez não vai viver ou conhecer o reino do anticristo, mas a igreja estará aqui quando o falso profeta se levantar. O anticristo virá para enganar e destruir as nações, enganar os eleitos de Deus, a nação de Israel. O falso profeta virá para apostatar a igreja. Olha para mim. A igreja está indo para um caminho que ela vai se apostatar aos poucos. Nós estamos vivendo o tempo que quem prega a verdade está começando a ficar errado. Paz e graça, queridos e amados irmãos, no nome de Jesus. Bem, eu sou o pastor João. Venho, nesse momento, eu venho fazendo notificação, na verdade. Por quê? Porque no nosso canal nós temos trabalhado com vários vídeos. Com 3 pregadores, na verdade, que eu tinha adotado, que foi o pastor Paulo Júnior, Hernani Dias Lopes e Hernani Santos. Eu quero trazer uma notificação a vocês, meus amados, que eu não vou trabalhar mais com os vídeos do pastor Hernani Santos. Meu irmão continua sendo meu irmão. E vai ser meu irmão até então. Até o dia que nós vamos lá estar diante do trono branco do juízo final. É claro que eu não concordo com várias doutrinas de vários pregadores, não concordo 100% com o Paulo Júnior, eu não acredito lá naquele negócio da besta que ele ensinou, eu não acredito no calvinismo, predestinação, eu não acredito. Eu acredito na obra do Senhor. Eu procuro viver o evangelho mais simples possível para que não venha trazer escândalo e colocar caraminholas na cabeça das pessoas. Há coisas que nós suportamos, aprendemos com o Espírito Santo. Mas nessa notificação que eu vim trazer para vocês, eu vim dizer para vocês que eu vou continuar trabalhando com os vídeos do pastor Paulo, porque ele me liberou. Tivemos um embate no começo, há quase 5 anos atrás, mas ele acabou liberando, e então nós estamos levando intermédio do pastor Paulo Júnior. Como eu disse, também não concordo 100% com a pregação do Paulo Júnior, pois ele fala sobre lá a marca da besta, o sinal da besta, e ele eu não creio daquela forma sobre a marca da besta. Também não creio no calvinismo, no ensino do calvinismo. Sou pentecostal, eu creio nos dons espirituais que atuam até hoje. Creio na palavra do Senhor, nas doutrinas do Senhor. Sou contra qualquer tipo de comércio, tanto que eu sempre trabalhei, fui ofertante e dizimista, pela fé, não por obrigação e nem por medo.
fundei uma igreja e esta eu curei há quase 5 anos. E nessa igreja nunca pedi dízimo nem oferta. Tudo que eu possuo, meu lar, minha casa, meu carro, foi com o meu suor, do meu trabalho. Não como da gordura das ovelhas. Nunca comi da gordura das ovelhas. Quando tive o rebanho nunca foi usurpado, nunca foi roubado. Até mesmo adotei não pedir dízimo e nem oferta. Não queria me condenar pelo meu ato de fé. Eu o fiz. Toquei uma igreja, fundei a igreja, construí a igreja e toquei por quase 5 anos com meus recursos, vindo da mão do Senhor que foi colocado a mim. E proibi aqueles que vieram e que queriam tirar dízimo e oferta. Eu falei, não, nós estamos aqui para pregar a palavra, porque eu creio que de graça nós recebemos e de graça nós damos. É claro que nós nunca rejeitamos aquele que veio oferecer de coração. Claro, nós trabalhamos assim. Nós nunca pedimos dízimo nem oferta. E quando alguém perguntava, nós falávamos, não, nós não pedimos e não pedimos nem oferta, nem passávamos a salva, não pedimos oferta e nem dízimo. Porque eu adotei assim, e aqueles que quisessem trabalhar comigo seria daquele jeito. E com isso nós provamos que dá realmente para trabalhar. Mas por nós pregarmos o verdadeiro evangelho, nós procuramos fazer um culto litúrgico, teocêntrico. Então nós só tínhamos os louvores escolhidos ali da harpa, e nós tínhamos a pregação. E essa pregação era de 1 hora, 1h20. Então nós procuramos fazer isso, um culto de adoração a Deus, e pregar a palavra do reino, salvação eterna. E claro que crendo nos dons espirituais. Se alguém estava doente, a gente sempre ensinou que Jesus nos deu essa autoridade, que no nome dele nós expulsaríamos demônios, poria a mão sobre os enfermos e os curaríamos. Com isso, nesse tempo que nós tocamos, então essa igreja ela prosperou na palavra, prosperou no canal. Tivemos 103 mil inscritos, levando o evangelho intermédio da boca do pastor Paulo Júnior, Hernani Dias Lopes, Hernani Santos e outros vídeos que vocês podem ver que se vocês assistirem a Igreja Internacional Serra de Fogo, eu tenho muitos vídeos editados por mim sobre maçonaria, falso profeta, ao qual a minha fala ela é muito incisiva e insistir nesse assunto de combater os falsos profetas, combater a apostasia, que é o abandono do evangelho verdadeiro. Então eu tenho feito isso. E nessa notificação eu quero dizer para vocês que então eu não vou trabalhar mais até então agora com o pastor Hernani Santos. Por quê? Porque ele mesmo mandou mensagem para mim dizendo que eu não poderia mais usar os vídeos dele, porque ele não tem tempo. Então ele passou para a MK Music. Então a MK Music é boazinha, vai fazer tudo de graça para ele, vai cuidar do canal. E com isso a MK Music proibiu, não quer que ele ceda os direitos autorais. Então numa fala passada que eu fiz, eu falei sobre os mercenários que aí estão, que eles pegam os textos da Bíblia, que eles pegam os textos, as passagens bíblicas, eles fazem livros, eles gravam CDs, eles fazem músicas gospel, músicas evangélicas. E então agora a palavra do Senhor virou monopólio na mão desses que se dizem pastores, que se dizem evangelistas. Não é só o caso do Hernani Santos que eu estou falando. Isso eu falei pessoalmente para ele, que ele vai dar conta naquele dia, por vender a palavra de Deus. Aí ele quis se justificar, mas o irmão leva a mensagem do Paulo Júnior, leva do Hernani Dias, mas eles também vendem livros. Eu falei, claro, cada um vai prestar conta. Eu acho que não é certo, e não é certo, porque a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dá. Isso é uma posição particular minha. Eu acho errado vender, criar impérios, tirando textos bíblicos, fazendo um livro paralelo. Então vende-se milhares de livros. E até então eu questionei ao pastor Hernani Santos, que eu trabalhei com os vídeos dele, eu ajudei a divulgar. Ele falou que não precisava de ajuda. Eu não preciso de ajuda, Deus faz isso. Então não preciso, quer que você tire lá, me dando uma dura. Mas só que anteriormente ele tinha
e sabia que nós usávamos. Eu até falei para ele, conversei com ele, tinha até autorizado a postar os vídeos. Mas como o homem às vezes não mantém sua palavra, e a palavra diz: maldito do homem que confia no homem, e eu confiei nele. Então ele tinha dado a autorização de nós usarmos. Mas agora ele veio com a ideia que passou os direitos autorais. Então ele deu, na verdade, a palavra do Senhor, que ele sai da boca dele. A palavra não é dele, a palavra é do Senhor. Então a palavra que sai pela boca dele não pode ser mais usada por ninguém mais, segundo ele, mas sim pela MK Music. Então ele passou os direitos autorais para MK Music. Então ele vendeu os direitos para a MK Music. Eu duvido que alguém vai trabalhar de graça no caso da MK Music, que é uma gravadora. De graça, vai fazer tudo isso de graça para ele. Então, aí entra os direitos autorais, como ele disse. E eu posso ser até processado por causa disso. Eu me entristeci muito e tive um embate, não por telefone, mas por mensagem. E eu falei coisas até que eu tinha no meu coração ao ouvir dele, de coisas de erros da pregação. Mas isso não veio ao mérito, porque eu sou pastor, não sou teólogo, tenho aprendido com o Espírito Santo, e é claro que tenho estudado muito, tenho lido muitas escrituras, tenho buscado e tenho pedido sabedoria ao céu para ter o conhecimento que tenho. E eu posso ver à luz da palavra as heresias que está, e as mentiras e engano que está dentro das igrejas, das placas, das casas de orações, dos CNPJ, dos falsos profetas, enfim. Até mesmo esses que agora que eu até, como eu disse, eu tinha e tenho um grande apreço. Porque muitas vezes eu fui conversar com o pastor Nani, ele falava: amigo é isso, amigo, é o seguinte, amigo. Eu falava: irmão, eu sempre te considerei como irmão, contei os testemunhos e fiz o trabalho de divulgar o evangelho da palavra por intermédio da boca dele. Porque eu entendo que a palavra que sai da minha boca, eu estou lendo aqui, os textos bíblicos não são minhas. Eu sou apenas um condutor, eu estou sendo um vaso de pregar. Jesus certa vez censurou os fariseus, que disse que se os apóstolos, se os profetas se calassem, as pedras clamariam. É claro que Deus não precisa de mim, nem de você, mas nós fazemos isso com amor. E eu preletando ou ditando, eu sendo, digamos, vamos supor que eu viesse a ser um grande pregador famoso, um falso profeta como Edir Macedo, Valdomiro Santiago ou Silas Malafaia. Jamais eu tenho direito de dizer: não, vocês não têm direitos autorais de usar o que eu estou falando ou a minha imagem. Eu me coloquei como vaso para falar do amor de Deus. Como posso eu cobrar meus direitos autorais, sendo que eu não sou o dono da verdade é Deus? E se eu estou aqui, é para que as pessoas venham ouvir a voz da verdade, do que está escrito pelo Evangelho, nas Escrituras. Eu não estou aqui para me mostrar, eu não estou aqui para ser mega pastor, para ser adorado. Não, pelo contrário. O maior é o menor. E eu aqui me considero como pastor o menor, porque eu estou para servir, para ser instrumento do Senhor. E não de usar do monopólio do meu, agora o meu direito deste mundo, das coisas deste mundo. Não, agora os direitos autorais eu vou colocar numa empresa e só ela vai administrar. Por quê? Porque ela vende meus livros, porque ela vende os livros que eu faço e uso a palavra de Deus de comércio, porque eu prego a palavra, então agora eu tenho uma certa fama de ser homem de Deus, então agora eu vou vender os direitos autorais. Os vídeos não podem mais ser pregados, não podem ser mais usados os vídeos. Então eu fiquei decepcionado realmente com o pastor Nani Santos, um homem que saiu do sistema e voltou para o sistema. Ele tem um testemunho maravilhoso quando ele saiu do sistema, que ele estava criando impérios, construindo megas construções. Ele tem um testemunho muito forte. Ele saiu do sistema, o anjo falou com ele que ele estava condenado, ele estava, se morresse, se Jesus viesse aquela hora, ele estava condenado, que ele não subiria, se ele morresse ele ia para o inferno. Ele saiu do sistema, tem um testemunho. E de repente, com o tempo se passa, ele voltou ao sistema. Agora dizer que nós não podemos mais usar. Tudo bem, não vou usar. É uma coisa que ele vai prestar conta ao Senhor. Então eu vou ter que retirar todos os vídeos que estão no nosso canal, ao qual eu ajudei no passado, no outro canal que nós tínhamos. Ficava feliz de ver que as pessoas estavam ouvindo a voz dele, ouvindo o que ele estava trazendo de Deus. Mas ele disse que não precisa de ajuda. Então não tem unidade com os irmãos. Eu acho que o irmão pastor Hernando tem que reconsiderar
e ver que ele não é a bolacha, a única bolacha do pacote. Ele tem que se ver que ele é um filho de Deus, ele é um servo, ele é um pregador, e que não deve se expor dessa forma, que ele não vendeu o evangelho para MK, para editores de livro, porque vai prestar conta naquele dia. Vai prestar conta naquele dia. Isso eu falei para o pastor Hernani Santos. Então, eu não estou falando mal, eu estou falando uma realidade que aconteceu e que eu quero dar esse esclarecimento, dizendo aos irmãos que nós não vamos trabalhar mais com os vídeos dele, nós não vamos postar mais no nosso Face, eu não vou colocar mais, porque vem a proibição dele, que eu posso ser até prejudicado, ser processado pela MK Music, porque ele deu os direitos autorais, que não é dele, ele deu para a MK. Ele não é dono nem dele, ele é do Senhor, mas ele deu os direitos autorais para a MK, e a MK que vai administrar agora os vídeos de pregações, e com isso eu vou ter que tirar do nosso canal, tem vários vídeos dele, tem no Face, nós vamos ter que tirar, para evitar de ser processado, ao qual ele mesmo prega que irmão não se deve ir com demandas na justiça, mas ele prega e não vive, isso que é um problema. E eu até falei para ele sobre umas heresias e tive que falar coisas não agradáveis a ele, mas são coisas de homens, profetas, de pastores para pastor, não vem ao caso que eu falar para vocês o que foi falado. Eu falei de algumas heresias que aconteceram no percurso do seu caminho, mas que eu peguei as coisas boas da palavra de Deus e usei para mim. Porque ele disse, se você me chama de herege, por que você usa meus vídeos? Eu falei, porque eu confiei no irmão, que o irmão começou pregando a verdade quando saiu do sistema, e de repente o irmão voltou. Eu me entrei em contradição e maldição, porque a Bíblia diz maldito do homem que confia no homem. Eu me tornei maldito porque eu confiei que o irmão era um homem de Deus. Isso eu disse pessoalmente para o pastor Hernani Santos. Entendeu? Então eu não, em nenhum momento eu estou fugindo da minha responsabilidade. Ele disse que eu não deveria acusar ele e realmente eu não estou acusando. Eu estou debatendo dentro da palavra o que é heresia, o que não é heresia. Entendeu? E com isso eu até fiquei, como diz, ireis, mas não pequeis. Eu irei, eu fiquei irado, eu me irei mesmo com a situação de ele pegar, proibir. Olha, sendo que eu adotei os 3, né? Foi Paulo Júnior, Hernani Dias Lopes e Hernani Santos. E agora de repente vem com essa história, porque muitas das vezes eu tenho confrontado em certas coisas que eu tenho visto, mas pela palavra, pelo amor que eu tenho por ele. Como eu disse para ele, para o próprio pastor Hernani, eu falei, eu amo você como meu irmão. Sempre falei, sempre testemunhei os testemunhos dele. Sempre falei, ouça o pastor Hernani. Tem lá os deslizes, ninguém é perfeito. Eu falei, mas assistam. Ele é pentecostal, crê, tem um testemunho forte, saiu do sistema, mas agora voltou para o sistema. Se alinhou de novo com o negócio de dinheiro, de dinheiro, de royalties, que diz, né, de livros. Tem as suas porcentagens, entendeu? Ah, mas eu ganho tudo isso e mando lá para a África, mando para isso. A Bíblia diz que é ele que eu dei o corpo meu para queimar no fogo. Se eu não tiver Jesus, não adianta nada. Pode dar tudo que você tiver, pode vender todos os livros que tem na terra e dê em favor dos pobres. Se você não tiver Jesus, não viver a verdadeira palavra, você vai morrer e vai perder a salvação. É isso que ensina as Escrituras, é assim que eu entendo, e é assim que eu vejo. Por isso, meus amados, eu não estou aqui de maneira nenhuma denegrindo a imagem do pastor Hernani Santos. Pelo contrário, o que eu disse, ele continua sendo meu irmão, eu continuo respeitando o ministério dele, mas não respeito a inverdade, não respeito quando falar heresias, não vou respeitar, e antes eu vou condenar essas obras que venham a sair da boca, como eu disse para ele. Eu falei, um dia, pastor Hernani, você denunciou o Ed Renekiewicz de heresias, porque Ed René falou que fornicação não é pecado. Ed René pregou aquela mensagem sobre a samaritana da água, falando que até mesmo aquela água que a samaritana tomou era um esperma de Jesus. Falou que era impróprio para menores aquela pregação da samaritana, porque ali tinha um ato sexual de Jesus com a samaritana. Então Ed Renekiewicz é um cara estudado, professor, teólogo, tudo que vocês sabem, mas é um falso profeta, é um mercenário, é um enganador, prega heresias e fábulas. E eu falei para o pastor Hernani Santos, falei, eu vou denunciar como você um dia denunciou. Eu adotei Paulo Júnior, adotei Hernani Dias, adotei esses homens para que eu pudesse trabalhar para levar o verdadeiro evangelho, mesmo que sabendo que tem algumas falhas. Mas
Proveniente ainda são os que pregam a verdade de Cristo, ainda na essência dos simples evangelhos. Então por isso eu adotei. Mas se viesse a acontecer, por exemplo, do ecumenismo, como eu vi, teve uns 2 anos atrás, teve um culto ecumênico da presbiteriana. Eu denunciei, fiz o vídeo. Eu sei que pastor Hernani Dias Lopes tem até livro e foi processado por condenar a maçonaria. Sabe? Então, eu prezo por esses homens que pregam a verdade, o verdadeiro evangelho simples e que não se misturam. Pastor Hernani Dias Lopes é da igreja reformada, mas ele crê nos dons do Espírito Santo. A doutrina presbiteriana contradiz aquilo que o próprio Hernani Dias Lopes crê. Que é aquela passagem que diz que João Batista está dizendo ali, eis que aquele eu vou batizar com fogo, né? Com o Espírito Santo e com fogo. O pastor Hernani Dias Lopes crê na verdade, que isso é literalmente espiritual, e que não que vos batizará com fogo é condenação. Então, vejam bem, e tudo isso acontece. Então eu vejo no Hernani Dias essa prerrogativa de um homem de Deus, de que não é perfeito em tudo, mas tem as qualidades de um homem de Deus, e eu vejo ele como homem de Deus, né? Hernani Santos também. Só que tem coisas que eu disse, que se for heresia, se for criada mesmo, eu vou denunciar, não importa, nem que queiram virar a cara ou querem me taxar, queiram me taxar do que quiser. Eu sirvo ao Senhor, eu tenho que prestar conta ao Senhor, eu tenho que prestar conta a Deus, não aos homens. Importa obedecer a Deus ou aos homens? A Deus. Que negócio tem, como diz lá como disse lá quando pegaram o Sadraque, Mesaque e Abednego, que negócio temos contigo, Nabucodonosor? Que negócio temos contigo? Nosso negócio é com Deus. E o nosso negócio é com Deus. Primeiramente Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, estar em Deus, pela palavra. Na palavra, irmão. Sabe, a gente respeita o irmão, respeita, nós temos que ter o respeito sim, desde que esteja na palavra. Se estiver fora da palavra, não tem que ter respeito. Antes, condene essa obra. Eu vou condenar. Então, essa é a mensagem que eu deixo aos irmãos. Não fiquem entristecidos. Assim como eu tenho orado pelo pastor Hernani Santos, pela sua família, pelo seu ministério, me entristeço muito quando eu vejo falácias, algumas coisas erradas, que eu vejo que muitos não vê. O problema dessa geração moderna é que desculpa falar a palavra até pejorativa, né? Sei lá, é muito puxa-saco de pastores, esses bajuladores, bajulam. O pastor Hernani é um homem até que duro na palavra, e tem que ser duro, porque como ele mesmo, eu aprendi muito com ele. Eu tenho 50 anos, ele deve ter 30, 35, não sei, então eu sou mais velho. Eu fui também criado dentro do redil. O redil que eu nasci praticamente foi evangélico. Minha mãe levava meus irmãos, eu tinha lá meus 4, 5 anos. Eu lembro que nós era levado lá, nós ia aprender lá sobre a história de Davi, a escolinha. Cresci e me batizei com 16 anos. Então eu tenho um conceito cristão, conheço, e o Senhor tem misericórdia, que plantou a semente do meu coração, e até hoje, com todas as minhas falhas, com todas as minhas caídas, me levantei, caí, me levantei, como todo ser humano passa seus altos e baixos. Mas eu cheguei no pleno conhecimento. Então hoje eu posso dizer para vocês, como o Hernani Santos também cresceu numa vida conturbada, familiar, ao qual eu disse que tem um testemunho dele lá na internet, tá lá, vão lá ver, tem um testemunho, até tinha um outro testemunho que ele pediu para tirar, porque a mãe dele não estava preparada, eu fui lá e tirei. Então é isso aí, irmãos. Infelizmente vamos ter que tirar os vídeos, porque o pastor Hernani Santos, infelizmente, cedeu os direitos que não é dele a MK para ganhar dinheiro, porque eu não vejo que ninguém vai trabalhar de graça para os outros, a não ser que nem no caso, até tem, né? Porque no caso eu trabalhei muitos anos aí divulgando o trabalho do evangelho, pensando na obra do Senhor, usando, né, a pessoa, a imagem dele, e mais a pregação do Senhor, achando que ele era um vaso do Senhor que gostaria, e foi muito divulgado. Eu acredito que ele até foi conhecido por muitas pessoas amaram a sua pregação, algumas pessoas contestaram porque pintava algumas coisas no meio que não provinham de Deus, as pregações. Mas a maioria deu crédito, ouviu, e o canal deles, quando eu conheci, tinha 12 mil, hoje está com 50 mil, né? E nós, em pouco tempo, nós chegamos a 100 e poucos mil, enquanto estava agora que chegaram a 50 mil. Então nós divulgamos muito o trabalho do pastor Hernani Santos, da Preciosa Graça, sempre estava
participando, não importa a placa, não importa quem é a pessoa, importa quem prega a verdade. Mas infelizmente, tudo aquilo que eu vi ser pregado, isso eu falei particularmente ao Hernani Santos, despregou tudo, tem despregado. Espero que ele tenha consciência que eu não estou aqui atacando. Ele disse que eu estava atacando a pessoa errada. Eu poderia falar um monte de coisas, que a gente que é obreiro, que tem o conhecimento da palavra, você consegue ter uma visão mais ampla. Você consegue tirar um raio-x do que está sendo pregado, das falas. Por isso que a gente tem que meditar muito, pensar muito no que fala numa pregação, no que expõe numa pregação. E a gente acaba criando heresias, criando fábula, mentiras numa pregação. E então, por isso, quando você sobe numa tribuna, não tem que estar falando de futebol, contando piadinha, como faz o nosso, que se diz pastor lá, o Cláudio Duarte. Isso traz heresias, cria coisas terríveis quando se desvia o foco da verdade de Deus. Então eu, com olhos mais criteriosos, com ouvidos mais aguçados, eu vi muitas coisas que não agradaram ao meu coração quando Hernani Santos pleitava, saía da boca certas besterol. Mas o que eu fazia? Eu não o julgava, não mandei mensagem para ele, não fiquei criticando ele, mas eu só falava para os irmãos, vamos orar, porque eu vejo ele como homem de Deus. Até então eu sempre vi ele como homem de Deus. O testemunho é forte e tudo mais, não tem exceção de placa. Como ele diz, eu me adapto lá no calvinismo como no pentecostal, entendeu? Ele falou, eu vou lá pregar, eu vou levar. Então eu via a simplicidade do evangelho. É isso que eu procurei e procuro, né? Crer no Senhor Jesus Cristo, se converter, obedecer ao que Jesus ensina como cristão deve viver, e o resto, meu filho, deixa pra lá. Porque vocês só levam em contendas e tá na verdade, prega o evangelho verdadeiro, glória a Deus, viva o evangelho. Porque se você for olhar para denominações A, B, C, você não serve a Deus, porque um ensina de um jeito, outro ensina do outro, um fala sobre Paulo, outro fala sobre Apolo, e acaba desvirtuando toda a ideia da salvação, qual Jesus trouxe para nós. A boa nova, o que é? Boa nova que vocês estavam condenados, estavam indo tudo para o inferno. A boa nova é que agora Jesus é o mediador, pagou a sua conta, crê nele, crê no Senhor Jesus Cristo, obedeça a ele, obedeça aos seus ensinamentos, obedeça aos 10 mandamentos e viva a vida de um cristão conforme está na Escritura, e vós sereis salvos. Agora, o resto, irmão, predestinação, eu sei o que lá, esqueçam isso. Então, infelizmente, com tudo isso, eu sempre honrei e honro o amado irmão, pastor Hernani Santos, como meu irmão. É meu irmão. Que ele mesmo te prega, fala lá sobre o rico lá que está lá no inferno, e o próprio Deus chama filho amado. Você está no inferno, filho amado. É amado, filho amado, mas está no inferno. Então, é a mesma coisa. O Hernani Santos não deixa de ser meu irmão. Eu o respeito como pastor. Só que no respeito, no sentido quando vier heresia ou a palavra fora daquilo que está na Escritura, criando dogma, que nem ele sempre condena esse ato de a igreja a cada 3 anos está mudando de estilo. Hoje qual que é o estilo? Fazer igrejas pintando de preto, enche de luzes e fumaça. Igreja moderna, igreja que está aí, não, o Bolsonaro é nome de Deus, não sei o que, igreja está envolvida com toda a política, esperando um bem melhor. Você sabe que isso não vai acontecer. Então, tudo isso eu contestei com o pastor Hernani Santos. Essa adoração que estão sobre o Bolsonaro, isso é pecado, isso é idolatria, entendeu? Então, na verdade, só quis trazer a luz da palavra, que eu só vou levantar a minha voz contra a falsa profecia, examinando se são de Deus ou se não são. Falsa profecia, evangelho distorcido, evangelho da libertinagem, sabe? Porque dentro do corpo de Cristo tem 7 igrejas e 5 tá feia, 6 uma tá meia, na meia da Sardes lá, que tem alguns que não se contaminaram, né? Mas 5 está caminhando para o inferno. O Senhor está ali exortando, falando que tem falso profeta, que tem Jezebel, que tem Nicolaitas, que tem maus, que tem todo tipo de espécie de heresias e engano dentro de lá. Essas são as 5 igrejas do Apocalipse que estão inseridas no corpo de Cristo, falam de Cristo, pregam o evangelho, mas estão caminhando para o inferno. Então, nesse contexto que eu digo, que nós devíamos se portar como a Filadélfia, até mesmo lá
aquela outra que andarão de branco, tem problemas. Então nós devemos refletir, meditar na palavra do Senhor e não deixar ser enganado com o evangelho da libertinagem, do evangelho moderno, né? E sair do sistema desse mundo, né? Não junteis tesouro na terra, né? Onde a traça, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Não, juntai tesouro no céu. É isso que ensina a palavra. E o amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, irmão? Amém, irmãos? É isso que eu deixo para vocês. Que a partir de agora, então, devido ao Irmão Santo ter passado os direitos autorais, que não é dele, é do Senhor, passou para a MK Music, então, para não ser processado. Tudo isso está acontecendo. Final dos tempos, né, irmãos? Mas cada um vai prestar conta diante do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor vos abençoe. Amém?